Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Falando em trânsito e mobilidade, a gente vem comentando aqui nas últimas semanas sobre a retomada da fiscalização eletrônica no trânsito aqui de Joinville. Os equipamentos já estão sendo instalados. A grande pergunta é quando vão começar a funcionar aqui na cidade? E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública aqui de Joinville, o Paulo Rigo, e já vai falar conosco sobre esse, e outros temas também. Secretário, bom dia, prazer tê-lo conosco, tudo bem? Bom dia, Fernando, Marquinhos, Diego, a equipe toda aqui presente e também os ouvintes da Jovem Pan. Muito bem. A gente começa perguntando, secretário, como é que está essa questão da fase da instalação, dos equipamentos de fiscalização no trânsito? Começaram recentemente, já estão na metade do caminho, como é que está a situação? A gente emitiu a ordem de serviço na semana passada, para a empresa vencedora do certame, após passar por todo o processo. E a partir daí a empresa, inicialmente foram emitidos uma ordem de serviço para a instalação de 15 pontos, entre lombadas eletrônicas, radares, radares de semáforo. E a empresa tem aí um prazo de 30 dias para a instalação desses primeiros 15 pontos. À medida que for avançando, a gente vai emitindo novas ordens de serviço, lembrando que a gente sempre vai comunicar à população quando emitir essa ordem de serviço, para que a população saiba os pontos onde serão instalados esses equipamentos e mais ou menos o prazo de início de operação. A gente sempre tem aquela situação dos dois lados, secretário? Tem o cara que gosta do radar e tem o cara que não gosta. Geralmente o cara que não gosta é aquele que pisa fundo, reclama das lombadas e tudo mais. Enfim, é uma discussão que é permanente, não há necessidade de a gente debater sobre esse assunto aqui. Agora, a pergunta é, e os locais onde são instalados é sempre alvo de crítica, sempre foi assim, as pessoas, aqui não precisaria ter um radar, mas apenas uma lombada. Qual é o critério quando a gente fala em instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização no trânsito? Técnicos. Os critérios são sempre técnicos. A gente utiliza sempre o mapa de calor dos acidentes de trânsito, as equipes mapeiam isso e então os pontos onde são instalados esses equipamentos não são por acaso. Então são feitos os estudos, a gente vai em cima do número de acidentes, excesso de velocidade nesses pontos que normalmente são os causadores o fator causador dos acidentes com vítimas. Então, tanto que no próprio edital consta os estudos técnicos de cada ponto. Então, se nós vamos iniciar com 101 pontos, tem 101 estudos técnicos, ou seja, um para cada ponto. Uhum. O secretário, a fiscalização automática parou lá atrás em 2021. Naquele ano, nós tivemos cerca de 3.800 acidentes registrados. De lá para cá, mudou alguma coisa? Aumentou muito esse número ou deu uma estagnada? Como é que está? Avança. Infelizmente, os números eles cresceram e isso é sempre uma preocupação nossa. Lembrando que dentro do Detrans, a gente procura seguir o que está previsto nas resoluções do CETRAN, no nosso Código Brasileiro de Trânsito. Trabalhamos em cima de educação de trânsito, fiscalização e a parte de planejamento, que é a engenharia de tráfego. Então é uma obrigação do município, Nós, enquanto órgão de fiscalização, nós temos a obrigação de fazer a fiscalização, seja ela eletrônica, seja ela física. Infelizmente os números eles cresceram a partir de março de 2021, quando findou o contrato na época existente. De lá para cá a gente vem trabalhando na retomada e agora finalmente a gente chega. Agora eu gostaria de colocar aqui um comentário que eu já venho fazendo há algum tempo e que eu acho que a gente precisa mudar a opinião, a visão que se tem em relação à fiscalização. Vamos falar de fiscalização eletrônica, de radares, de equipamentos eletrônicos de fiscalização. A gente tem que começar a raciocinar como um equipamento que está ali para proteger, Ele fiscaliza e com isso ele ajuda as pessoas a se conscientizar de que precisa andar na velocidade que é permitida para aquela via. Com isso a gente ajuda a proteger vidas. Essa é a finalidade daquele equipamento. Outro discurso que não seja esse, ele é deturpado. A gente teve no passado sobre discussão, a indústria da multa e por aí vai, que é uma outra discussão constante também. O senhor comentou que serão no total 101 pontos. Inicialmente 101 pontos, Inicialmente.
com um total de 222 câmeras ou laços, né? Porque normalmente cada ponto tem mais de uma câmera, né, para poder pegar as vias, né? Mas inicialmente serão esse número aí. Em sequência a gente pode aditivar à medida da necessidade. A gente já tem outros pontos que se fazem necessários, né? Mas inicialmente serão esses aí os números. Isso é o suficiente para fazer essa cobertura com base nesses dados técnicos do número acidente, porque a cidade ela é muito extensa, ampla, né? Muito aberta, né? Nós já temos os estudos que eles se fazem necessário novos pontos. Estamos trabalhando nisso, já tem uma previsão, mas inicialmente é esse número que é o previsto em edital, né, em contrato inicialmente. Podendo ser aditivados, podendo ser incrementado outros pontos à medida que se vê realmente essa necessidade. Mas essa cobertura inicial, ela é mais na área central ou não necessariamente? Não, é a cidade toda, Marquinhos, a cidade toda. Os pontos estão espalhados pela cidade toda, né? Boa parte deles são os mesmos pontos que já existiam, né? Alguns novos foram mudados de local, ainda mantendo as mesmas ruas, mesmas vias, mas alguns novos foram incrementados. Por isso que a gente fala assim, nós temos dentro do Detrans a nossa equipe que fazem esses estudos, que realizam contagem de tráfego, analisando a questão dos acidentes. Então, quando se instala um equipamento desse, ele não cai ali por acaso, é porque realmente ele se faz necessário. Certo. Aproveitando a presença do secretário aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã, muita gente, né, acaba comentando, falando, por que transformar a agente de trânsito em guarda municipal? Na prática, o que muda, secretário? Nós estamos com um projeto na Câmara de Vereadores, né, que está tramitando, que é o projeto de reestruturação da secretaria como um todo. E a tônica principal do projeto é a transformação dos agentes de trânsito. Nós vemos como um desperdício você ter um agente da lei limitado somente a fazer o trabalho de trânsito, né? Haja visto que a guarda municipal nossa, ela é habilitada a fazer também o trabalho de fiscalização, o trabalho de trânsito. Então nós vemos que se nós conseguirmos dar uma nova requalificação a esses profissionais, lógico que eles vão passar por uma nova formação, são mais de 800 horas de nova formação. A partir daí, eles vão continuar fazendo o trânsito e podendo atuar também em outras áreas aí, por exemplo, dentro das nossas escolas, dentro das nossas unidades de educação, que a gente tem uma limitação em efetivo. Lembrando que se a gente conseguir chegar ao final desse projeto, o efetivo da guarda vai aumentar, mas em tese, as necessidades, a guarda vai continuar fazendo o trabalho que ela faz hoje, e os novos que se juntarão à guarda, os agentes de trânsito, também vão ter que continuar fazendo o trabalho de trânsito, né? A única coisa e aí eu julgo como mais positivo desse projeto, é que a gente consegue dar novas habilitações a esses profissionais que já estão trabalhando aí, que são já com formação, né? Entre essa habilitação, esse profissional vai trabalhar armado? Positivo. Sim. Sobre essa questão ainda o senhor comentou sobre a questão das escolas e tudo mais, né? Esses profissionais poderiam atuar inclusive nas escolas, mas aí entra naquela discussão de profissionais armados para segurança, para evitar ataques também, ou não necessariamente? Não necessariamente, Marquinhos. É uma ação mais fora. Nos moldes que trabalham hoje, fazendo atuação com a rotatividade, já que nós temos um grande número de unidades de educação, nos moldes de hoje. A única coisa é que nós teríamos um efetivo maior para poder dar um atendimento a mais unidades, né? Nosso efetivo, ele é de certa forma reduzido, então ganharia mais corpo, né? À medida que ele está fazendo um trabalho numa escola, ele também pode fazer a fiscalização de trânsito lá. Então essa é a ideia, você ter um efetivo maior para poder fazer um trabalho mais com maior assiduidade dentro das unidades de educação, entre outras atividades que a guarda realiza, né? O senhor tem muita experiência na área da segurança, o senhor vem do Exército, inclusive, e a gente teve esse caso recente ontem do estado do Paraná, um ataque a uma escola, infelizmente uma menina morta, com outro aluno ferido também. Qual é a opinião do senhor em relação a essa discussão de botar profissional armado dentro das unidades de ensino? Eu tenho defendido, desde o início, desde que aconteceu o episódio de Blumenau, aquele episódio trágico de Blumenau, e ontem novamente tivemos mais um episódio. Mesmo assim, eu mantenho sempre a minha posição de que eu tenho muitas ressalvas em relação à colocação de vigilância armada, seja
vigilância armada, seja até mesmo um policial da reserva nas unidades de educação. Muito por conta de ele trabalhar isolado. Tá? Ele trabalha isolado, ele é um alvo fácil para ser rendido. Tá? Você veja que a polícia, a guarda, enfim, as forças de segurança nunca trabalham isolados. Na viatura sempre tem dois, sempre por exemplo. tem dois, porque um faz a proteção do outro. Eles são treinados para isso. Então, esse é o primeiro quesito. Com relação à vigilância armada, contratada, né, por empresas, temos a questão de a arma ter que permanecer na escola, porque o vigilante ele não tem o porte de arma para poder levar a sua arma para casa, então é mais um problema. A escola passa a ser também um alvo para ser invadida para o furto desse armamento. Então tem uma série de questões. Eu acho que nós temos que trabalhar, e a Prefeitura de Joinville já tem feito isso desde 2021, em melhorias na segurança das nossas escolas, ICIs. Desde 2021, nós colocamos vigilância física em todas as escolas, isso é muito raro de se ter nos outros municípios. Nós temos vigilância física desarmada, né, em todas as unidades. Nós aumentamos em quase 2.000 câmeras dentro das unidades de escolas, também isso foi na nossa gestão. Agora no projeto Joinville Sempre Alerta, vocês podem ver que tem um totem instalado em cada escola. São 162 unidades, tem 162 totens no portão de acesso da escola, ou seja, quem entra e sai está sendo monitorado. Então isso são ações, e agora a própria Secretaria de Educação está trabalhando em melhorias no perímetro, elevando o muro, colocando grades. Então isso sim, nós já fizemos, estamos fazendo e vamos fazer para melhorar a segurança nas escolas. Mas quando o governo do estado diz que vai botar um policial militar aposentado na escola estadual, então o senhor acha que o governo estadual está errando? Não, Marcos, isso depende de opinião, e eu acho que o governo do estado tem propriedade para tomar suas decisões. Nós aqui, enquanto municípios, ainda continuamos com a ideia de que nós podemos fazer tomar outras atitudes, outras ações que não exatamente essa. Agora, a decisão do governo estadual, o governo estadual tem autonomia e tem os seus critérios, tem os seus assessoramentos para tomar suas decisões. Eu vejo com algumas ressalvas isso. Então, é preciso... Nós temos feito várias audiências públicas. Eu devo ter participado em torno de 8 ou 10 audiências públicas para tratar sobre esse assunto. Sempre defendi essa fala que eu estou fazendo aqui agora. E o prefeito Adriano, ele comunga dessa ideia, a gente procura assessorar, esse é o nosso papel de secretário, assessorar o chefe do executivo, né? Então, estamos trabalhando na melhoria da segurança, mas já temos feito muito antes de acontecer os episódios trágicos aí que aconteceram. Secretário, para finalizar, estacionamento rotativo, esse é o assunto. Quando nós teremos um novo modelo? Bem, está sendo estudado, Fernando, está sendo estudado, né? Foi aberto um edital de chamamento público aí para as empresas entrarem com seus requerimentos, né? A equipe técnica vai avaliar esses requerimentos. A partir daí, aquelas empresas que forem consideradas aptas, elas terão aí um período para apresentar os seus estudos, e a prefeitura vai estudar qual o melhor modelo. O modelo atual que existe, ele atende em partes as necessidades da comunidade, né? Eu, por exemplo, eu emprego hoje em torno de 9 agentes de trânsito no estacionamento rotativo de Joinville. De um total de quantos agentes nós temos? Eu tenho 65 agentes. Então veja que é um desperdício, e esses agentes poderiam estar atuando em outras áreas que não ali. Então, na prática mesmo não consegue fazer uma fiscalização, porque a fiscalização é física. Então hoje se tem outros métodos, fiscalização eletrônica, através de equipamento, de veículo com instalação de câmeras que fazem a varredura, que possa atender. Então com isso eu otimizo o trabalho dos meus agentes de trânsito, e a gente vai com um novo modelo. Eu acredito que a gente vai poder atender melhor as demandas da comunidade, do comércio local, que precisa ter essa rotatividade. Essa rotatividade ela é necessária em todas as cidades, né? A frota de veículos aumentou nas últimas décadas aí significativamente. Então os estacionamentos de rua não comportam. Então é por isso que tem que ter essa rotatividade aí. E aí pode ser parquímetro, pode ser dos mais variados modelos. Aí tem que ser estudado qual o melhor modelo, através de PPP, através de concessão, enfim. Isso a equipe técnica vai estudar o que vai ser melhor para nossa cidade. Esse ano ainda deve sair esse modelo, essa definição? Eu acredito que sim, né? Está sendo conduzido pela Secretaria de Administração e Planejamento esse processo.
A gente participa, indiretamente participa, porque o Detran é consultado, mas eu acredito que ainda esse ano, sim, eu acredito que deve acontecer. Obrigado, secretário. Boa semana, bom trabalho para o senhor e sempre que tiver novidades, volte aqui para a gente conversar aqui na Jovem Pan Joinville. Eu que agradeço a oportunidade, sempre estamos à disposição.